Olá, amigos! Fala, galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e essa é mais uma edição do Paddock Sprint, né? O nosso programa aí de intertemporadas, digamos assim, né? O Paddock Sprint já acontece toda terça-feira aqui durante a temporada, né? Mas nesse período intertemporadas, né? Todo mundo descansando, nossos programas principais descansando, a gente traz aqui sempre uma pílula diária sobre o que está melhor acontecendo nessas semanas mais calmas do esporte a motor, né, especialmente da Fórmula 1 aí, que, enfim, ainda faltam 74 dias, né, para a temporada começar, mas, enfim, a gente vem sempre trazer aqui debates interessantes. E algo curioso que a gente já quer trazer, né, é que depois de uma transição tão... não sei se violenta é o termo mais apropriado para a gente usar, mas uma transição grande de pilotos de 2024 para 2025, né? Muitas mudanças no grid aqui e ali. A gente se pergunta também o que pode acontecer em 2026. Afinal, temos um player aí chegando muito bem para o mercado de 2026, que é a entrada da Cadillac. Então, novamente, a Fórmula 1, depois de 10 anos, vai voltar a ter 22 assentos no grid. Enfim, o que a gente pode esperar? A gente traçou alguns nomes aqui, algumas vagas, e a gente vai comentar sobre elas no Paddock Sprint de hoje, que, mais uma vez, vou ter a companhia aqui de Giovanni Danjo, diretamente aí de Vinhedo, né? São Paulo, essa cidade que ela mistura um pouco de Itália com um pouco de... não sei o que mistura Vinhedo às vezes, mas é um pouco de Itália, um pouco de interior de São Paulo, de Rio Grande do Sul, tudo na mesma cidade. Então, feliz ano novo, Danjo, e, enfim, bora para mais um. Feliz ano novo, Gabo, todo mundo ligado aqui, mais um Paddock Sprint, vamos lá que tem assunto bom, e Vinhedo, né, mistura um pouco, né, de Itália, que você falou, com o interior de São Paulo, mas também tem muito vinho, como o próprio nome já diz, isso daí eu acho que é um ponto muito forte da cidade, muitas vinícolas, muita uva, apesar de que eu não gosto muito de uva, mas um vinho é sempre muito bem-vindo. Mas vamos falar um pouco aí desse mercado da Fórmula 1, né, que foi bastante agitado para 2025 e que, graças a Cadillac e também sempre aquele bom e velho rumor, aquela fofoquinha de paddock, também pode ser bastante interessante para 2026. Talvez não com tantas vagas, não com tantos novatos, mas vai ter suas peculiaridades também. Bom, só para vocês terem um panorama aqui sobre como está a questão contratual dos pilotos atuais do grid, os pilotos que a gente tem ciência que os contratos acabam ao fim de 2025, né? E ainda não acertaram uma renovação de vínculo assim. São eles Liam Lawson, da Red Bull, George Russell, da Mercedes, e o Yuki Tsunoda, da Racing Bulls. Mas, é claro, a gente tem talvez algumas outras figuras nesse mercado que são bastante interessantes. Uma delas, é claro, é o Max Verstappen, atual tetracampeão mundial, que por mais que tenha um vínculo com a Red Bull até 2028, há uma possibilidade sim dele sair da Red Bull. Ele tem questões, né? Ele tem coisas, né? Cláusulas dentro do contrato dele que permitem uma saída antecipada. E como a gente sabe, ano que vem vai ser um ano diferente, um ano que tem mudança também de regulamento. Então é um cenário curioso, porque eu acho que muitas equipes vão querer apostar nas suas continuidades, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Verstappen é um cara que ele mira sempre a competitividade, né? E, enfim, é um cara que, por mais que já tenha aí também quase 10 anos de Red Bull, a gente sabe que, enfim, os melhores pilotos querem correr nos melhores carros. E temos esses pilotos, basicamente, que são, enfim, os que eu citei, que tem o contrato expirante, tem o Verstappen, e um cara que eu acho que vale a gente colocar nessa discussão também é o Carlos Sainz, e eu vou explicar o porquê. O Sainz, ele tem um contrato plurianual com a Williams, mas é evidente também que ao dar esse passo atrás na carreira, né, de sair de uma Ferrari e ir para a Williams, muito provavelmente nesse contrato dele tem também cláusulas que permitem que ele saia, né, se ele receber uma proposta de um time maior. Na verdade, acho que todas essas equipes, as menorzinhas do grid, têm essas cláusulas. E, enfim, os outros caras, todos têm contratos garantidos de pelo menos até o fim de 2026, e acho que a única possibilidade deles serem sacados é se, enfim, o desempenho for muito ruim. Foi o Nick DeVries, basicamente. Se você for o Nick DeVries, se você correr como foi o Nick DeVries, né, naquelas primeiras 10 coisas de 2023, você tem uma chance de ser sacado. Mas fora isso, não creio que vai acontecer. Mas vamos começar, Danjo, especialmente falando da Red Bull, porque aí a gente tem o Liam Lawson, né? E é claro, acho que a gente já bateu muito nesse tópico, mas é um cara que ele tem aí 24 corridas, ou até menos que isso, para provar que ele merece uma renovação de contrato, que ele merece ser um piloto
a longo prazo dentro da Red Bull. A Red Bull é sempre um fator, né, quando a gente vai falar de mercado de pilotos, porque sempre tem essa questão da imprevisibilidade, né? Óbvio, né? Já é um risco que se assume quando se toma uma atitude como a da Red Bull, de sempre priorizar pilotos da academia, pilotos jovens, tentar desenvolver eles, é sempre um risco, né? Tem sempre essa possibilidade de não dar certo, dos resultados serem bem abaixo do esperado, do desenvolvimento não ser como era esperado, como era antecipado. Então, há sempre essa possibilidade de, no meio da temporada ou até no final, haver essa vaga surpresa, digamos assim, em aberto. Então, sempre tem que ficar de olho nisso. O Liam Lawson, na minha visão, é uma grande incógnita ainda. A gente já viu que é um piloto que tem uma personalidade muito forte, que chega para brigar, chega para disputar, mas a gente nunca viu ele com um carro competitivo dessa forma. Ficou muito tempo como reserva, né, substituindo o Daniel Ricciardo em 2023, por um momento, é claro, temporário, mas depois permanentemente em 2024, conseguindo alguns resultados positivos, conseguindo pelo menos tirar mais do carro do que o Daniel Ricciardo faria e incomodar também o Yuki Tsunoda, mas ainda assim, de todas as promoções surpreendentes e não surpreendentes que a Red Bull já fez, a do Liam Lawson é de um piloto bem menos experiente para uma equipe principal e no momento de bastante turbulência, no momento muito incerto da Red Bull. Então, a possibilidade do Liam Lawson não dar certo na Red Bull, na minha visão, é algo que tem que ser considerado. Então, já é uma vaga ali que, né, pode ser que apareça como incerta, como pode ser aberta lá para o meio da temporada. Claro, também é uma grande possibilidade do Liam Lawson dar certo por ali, porque eu acho que ele é um piloto que tem muito talento, muito potencial. Mas a gente já sabe que a Red Bull tem esse histórico no desenvolvimento de pilotos. E também essa outra vaga do Max Verstappen é algo também a se ficar de olho. Eu acho que para 2026 ele deve permanecer, a não ser que seja uma bomba atômica, né, que exploda na Red Bull. A gente sabe que é uma bomba relógio, porque a qualquer momento pode ser que exploda e provavelmente vai explodir em algum momento, mas eu acho que não vai ser necessariamente em 2025. Mas eu acho muito difícil a gente ver o Verstappen cumprindo até 2028 o contrato dele, se eu não me engano, é muito tempo ainda, e eu acho muito difícil que essa situação não chegue a ser irreversível até esse contrato se expirar. Então, muito provavelmente, a gente vai ver o Verstappen entrando no mercado, explorando outras possibilidades. Pode ser que ele encontre na Red Bull a melhor possibilidade, né? Mas eu acho que em algum momento ele vai cogitar essa possibilidade. Então, para 2026, eu acho que a gente tem que sim considerar, tem sim que olhar para a Red Bull como uma possibilidade de vaga aberta, seja do Liam Lawson ou seja também do Max Verstappen. Pode acontecer, talvez não seja a grande probabilidade, mas pode sim, que pode ser sim que aconteça. E aí, olhando, é claro, isso daí vai ser um dos assuntos também nossos, olhando para a equipe secundária, o Yuki Tsunoda, com certeza, posso quase cravar, com certeza não vai seguir no grupo Red Bull para 2026, se ele não conseguir essa tão sonhada promoção para a equipe principal. Então, também é algo a se perceber, e também vamos ficar de olho no Radjar, né? Se tiver uma temporada decente, também tem tudo para manter esse assento, mas se não for o caso, também é outro a ser considerado. Então, assim, quase que os 4 assentos da Red Bull estão em jogo nesse momento. Resta saber, é claro, como que a temporada 2025 vai se desenrolar. Bom, e até para a gente se manter no círculo da Red Bull aqui, até para a gente honrar mais ou menos os contratos, a gente seguir uma lógica, né? Porque a gente sabe que o Lawson tem o contrato até o fim de 2025 e o Tsunoda também tem o contrato até o fim de 2025, então eu vou puxar primeiro para esses dois, deixar a Mercedes / Verstappen / Sainz para o fim, para a gente falar também sobre o Tsunoda, porque, enfim, o Tsunoda tem tudo para se tornar o piloto aí com o maior número de corridas da história do time B, né, da Red Bull, né? Se a gente contar aí Toro Rosso, AlphaTauri, etc. Acho que nunca um piloto ficou tanto tempo na mesma equipe, mas eu acho que está ficando cada vez mais evidente. A partir do momento, inclusive, em que sobem o Liam Lawson, né, e que, na verdade, do momento que traz o Daniel Ricciardo, né, e com aquela coisa assim de, olha, o Ricciardo, se ele for bem aqui, ó, a Red Bull já tem uma bala na agulha para sacar o Pérez. E aí a gente viu que o Ricciardo não foi bem, o Tsunoda foi bem melhor que o Ricciardo, inclusive. Aí, quando tem o Lawson, né, também o Lawson já sobe com aquela expectativa, e mesmo o Lawson não necessariamente doutrinando o Tsunoda, né, eles foram, eu achei o Tsunoda razoavelmente melhor, mas, evidentemente, a compreensão interna da Red Bull é que o Lawson tem um teto maior, e também tem mais coisas assim que tornam-se mais fácil de você se comprometer com ele, né, de você assumir um compromisso com o Lawson, porque o Tsunoda, né, é um cara que ele oscila bastante, é um cara também que tem esse vínculo com a Honda, mas eu acho que está muito evidente que 2025 vai ser o último ano do Tsunoda na Red Bull, né, na Racing Bulls, no caso. E aí, enfim,
E, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação hoje na academia da Red Bull, que é o seguinte, a gente tem o Arvid Lindblad, né, que enfim, vai correr a Fórmula 2 ano que vem, é um moleque muito talentoso, é um cara que está tendo aí um hype absurdo pela própria Red Bull, né, a gente vê tanto o Helmut Marko quanto o Christian Horner falando muito bem dele, e, ao mesmo tempo, a gente não tem as outras opções. Hoje, não acho que são as... Né, será que a gente pode ter, quem sabe... tem outra pessoa ali que você vê correndo, né, brigando por essa vaga? A gente tem o Oliver Goethe na Fórmula 2, honestamente não é um piloto que impressiona muito. Tem o Pepe Marti, esse para mim é levemente melhor, mas não sei se tem um nível de Fórmula 1, também ele está no páreo. E tem o Ayumu Iwasa, né, que já passou pela Fórmula 2, foi até razoavelmente bem, mas eu acho que a Red Bull também não tem tanto interesse nele, deslocou ele aí para a Super Fórmula. Então eu queria que você falasse primeiro sobre quem que pode ser, quem que briga com o Tsunoda para essa vaga outra na Racing Bulls, e se você vê o Tsunoda com um outro futuro em alguma outra equipe do grid atual. Eu acho que o Pepe Marti acaba sendo mais viável, né? Fica o caminho mais nítido para a Fórmula 1 como um substituto na Racing Bulls. Mas eu acho que a Red Bull corre esse risco também de ter um gap, digamos assim, na geração atual, né? De não ter muitas alternativas internas, né? Depois de passado já o Liam Lawson, o Tsunoda também, obviamente, já passou, mas também o Lindblad chegando, né? Isso excluindo, é claro, o Lindblad, né, falando do Pepe Martin, mas passando esses pilotos, parece que pode haver um gap, um pequeno gap, que, é claro, a Red Bull vai tentar encurtar, vai tentar excluir para não ter esse problema. Mas ainda assim, né, eu acho que há essa possibilidade de acontecer, e a Red Bull, né, para tentar evitar isso também, tem que começar a olhar um pouco para o mercado externo. Né, olhar para um Carlos Sainz, por exemplo, que estava disponível no mercado, olhar para algum piloto que pode estar, né, de saída já e ficar de olho, fazer aquele scout, ficar, né, na consulta para ver se há uma possibilidade, pelo menos esse tipo de especulação, porque, é claro, é necessário desenvolver seus próprios pilotos, né? Para a marca é interessante, para a equipe é interessante ter pilotos da academia, né, e chamar eles de seu, como faz com o Verstappen, como fez com o Sebastian Vettel. Eles querem ter mais Vettels, mais Verstappens, mas também não dá para apostar unicamente nisso, né? Então tem que ter também esse lado mais experiente e olhar, é claro, para o mercado externo nesse sentido, né? Externo, olhar para fora da própria equipe, olhar para além do próprio umbigo, né? Eu acho que a Red Bull não faz um trabalho muito bom nesse sentido, porque poderia, claro, casar a inexperiência com a experiência, os novatos com veteranos. Eu acho que isso ajudaria e muito no desenvolvimento desses nomes, e talvez alguns nomes que não deram certo, hoje a gente poderia estar vendo no grid com um pouco mais de sucesso. Mas ainda assim, agora falando a respeito do Yuki Tsunoda e o que o futuro reserva para o piloto japonês, eu acho que ele tem talento de sobra para se manter no grid. Eu não acho que ele vai correr o risco, claro, né? Tem que saber o timing certo, tem que saber quando anunciar que não vai renovar o contrato, porque, de novo, eu acho que é mais uma questão de quando e não de se ele vai renovar o contrato, ele não vai renovar o contrato, no caso. Então, tem que saber o timing, tem que saber, ele não é um ativo como foi o Carlos Sainz, então ele não vai poder esperar até setembro para decidir, até agosto para decidir. Eu acho que ele vai ter que decidir um pouco antes, mas ainda assim, ele tem talento para permanecer na Red Bull, permanecer na Fórmula 1, perdão, tem essa possibilidade das duas vagas que vão surgir com a chegada da Cadillac, então isso vai expandir o grid e diminuir as chances do Yuki Tsunoda não encontrar um assento na categoria. Então, eu acho que é uma questão de ele saber certo time. Talvez, né, possa surgir, além das duas Cadillacs, possa surgir alguma vaga numa equipe secundária, né, não sei exatamente o que poderia surgir, mas eu acho difícil ele conseguir saltar, né? Eu acho que talento de sobra ele teria para ir para a Red Bull, mas eu acho difícil ele conseguir saltar para essa Fórmula 1A, para esse top 5, né? Talvez ele conseguiria uma vaga naturalmente na parte de baixo do top 5, mas o que tem na parte de baixo do top 5? Aston Martin não vai mover os pilotos, pelo menos não neste momento. Talvez, né, o Alonso falou que 2026 deve ser o último ano dele, então aí a gente pensa numa vaga na Aston Martin, mas até lá não deve ter, né? E eu acho que a Mercedes está muito feliz, pelo menos por enquanto, com o André Kimi, Antonelli e George Russell, só abriria a mão por um Verstappen. Na Red Bull, o Yuki Tsunoda não ia conseguir essa vaga, e a Ferrari tem um claro plano de sucessão para o Lewis Hamilton, que é o Oliver Berger. Então, né, e a McLaren nem se fala, não sei que haja uma rixa entre Lando Norris e Oscar Piastri. Então, o Yuki Tsunoda vai ter que se contentar com a Fórmula 1B, mas eu acho que ele tem talento só para encontrar uma vaga por ali. Pois é, eu acho que para mim o Tsunoda teria de torcer muito para a Honda começar a buzinar a orelha da Aston Martin ali, para ver se a Aston Martin também cai na real e nota que o Stroll
não tem nível de Fórmula 1, e eu acho que o Tsunoda se encaixaria na Aston Martin, seria um combo ali bom para todos os lados. Agora vamos falar da Mercedes por causa do seguinte, o contrato do George Russell vai até o fim de 2025, acho que todo mundo sabe que a Mercedes em algum momento entendeu que o Hamilton não ia ficar para sempre na Fórmula 1, né? Eventualmente não quis ficar na Mercedes, e aí abre espaço para o Antonelli, e aí a gente tem um cenário curioso, né, envolvendo também a Red Bull, porque a gente sabe do quanto que a Mercedes quer ter o Verstappen, já falou abertamente sobre esse desejo, e eu acho que, enfim, dependendo dos rumores aí, né, a gente vê os papos que estão tendo aí a respeito dos motores de 2026, muito se fala de que o da Mercedes talvez seja mais avançado, e que o da Red Bull e o da Audi sejam os mais defasados no momento, né, e aí seria isso um ponto de atração muito grande. E aí, por exemplo, nesse cenário, né, se eventualmente a Mercedes for com tudo para cima do Verstappen, na vaga do Russell, e o Russell seria a primeira opção, quem sabe, da Red Bull, né, especialmente porque a gente já viu o Christian Horner falando abertamente disso, né, porque ele meio que deu um troco ali, né, já que a Mercedes quer falar dos nossos pilotos, vou falar deles também. E também, além do Russell, a gente teve aí o caso do Carlos Sainz, né, porque a gente teve a declaração também do Christian Horner admitindo que o Carlos Sainz foi considerado, sim, para a vaga do Sérgio Pérez, mas que eles preferiram rodar a roda aí do programa deles, afinal já tinha um bom tempo aí de Pérez, e enfim, um bom tempo que ninguém novo subia na Red Bull, e eles optaram por Lawson, que nem parecia ser a melhor opção, mas era a opção que estava ali. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre Verstappen, Russell e Sainz para 2026. Eu acho que é aquilo que a gente já falou várias vezes, né? A Mercedes só vai mexer nos pilotos do momento se o Verstappen estiver disponível, se eles conseguirem o Verstappen. Eu acho que é mais esse caminho, né? Porque eu também vejo uma troca muito provável ou possível, plausível, entre Verstappen e Russell. Russell indo para a Red Bull e o Verstappen indo para a Mercedes, seja para 2026 ou para um futuro um pouco mais além. Acho uma troca plenamente possível, pelo que as equipes falam desses pilotos, né? Como você destacou, a Mercedes falando do Verstappen, também a Red Bull falando do George Russell. E eu acho que o caminho para isso acontecer é justamente o Verstappen ir para a Mercedes. Eu não acho que a Red Bull vai atrás do Russell se não houver a necessidade. E, de novo, se não houver a vaga do Verstappen livre, porque pode haver uma segunda vaga livre, mas se essa não for a do Verstappen, eles não vão querer colocar um George Russell ao lado do Verstappen, como não quiseram colocar o Carlos Sainz ao lado do Verstappen. Houve essa consideração e, inclusive, assunto do GP1 de amanhã que vai ao ar, eu comento justamente isso, sobre o Carlos Sainz não ter sido o companheiro de equipe do Max Verstappen, essa declaração do Horner de que considerou o Carlos Sainz, deixou essa porta aberta para o futuro. É exatamente isso, essa porta aberta para o futuro se o Verstappen sair da Red Bull, porque eles não vão colocar um Carlos Sainz, não vão colocar um George Russell ao lado do Max Verstappen para ser esse companheiro de equipe incômodo. Claro, eles querem priorizar os pilotos da academia, mas eu acho que o Liam Lawson, a essa altura da carreira, não justifica essa saída ou essa escolha pela promoção do Lawson e não contratação do Carlos Sainz. Então, assim, eu acredito que seja bem por esse caminho. Claro, ele vai tentar justificar, né, da forma de manter esse discurso da equipe taurina, da academia e tal, mas eu acho que a justificativa mesmo é você colocar um piloto que faça o mínimo ao lado do Verstappen, mas que não seja essa pulga atrás da orelha, esse incômodo para o piloto neerlandês, né? E até porque a Red Bull não quer perder o Verstappen, né? Colocar um piloto que vai criar uma rivalidade com o Verstappen, né, seria quase que um suicídio nesse sentido, pensando nesse objetivo da Red Bull. Então, eu acho que, assim, para 2026, tudo depende do Verstappen. É a chave que desbloquearia essa troca entre o Russell e Verstappen. O Russell indo para a Red Bull e o Verstappen para a Mercedes, né? E tudo depende, é claro, também de como as equipes estiverem percebendo 2026. Parece mesmo, né, a Red Bull com um projeto com a Ford, ainda, né, um pouco incerto, como vai ser essa volta da Ford para a Fórmula 1, como que vai ser esse motor. Na verdade, é a parceria da Ford, mas é um motor da Red Bull, né? Então, como que vai ser esse projeto, como que vai dar certo depois desse casamento turbulento com a Honda, e a Mercedes já, né, desenvolvendo bem para 2026, pelo menos as impressões iniciais. Tem chance, né, desse mercado se abrir, dessa chave virar para o Max Verstappen, mas eu acho que tudo vai depender, é claro, de como as equipes perceberem o desenvolvimento do novo regulamento. Pois é, e eu ia falar de Cadillac, mas lembrei de um outro assunto aqui que eu acho importante a gente citar, porque eu não tinha passado pela minha cabeça também, sobre 2026, que é o seguinte, o Jack Durham na Alpine, né? O Jack Durham subiu aí já tinha sido anunciado, né, que ia ser o substituto do Ocon na Alpine,
quando teve todo o embrólio ali, se o Ocon ia testar pela Haas em Abu Dhabi ou não, as duas partes entenderam, né, que era melhor encerrar aquele casamento, né? Eu achei uma atitude bem pequena da Alpine, né, na minha visão. Subiram já o Jack Durham para correr em Abu Dhabi e a gente sabe que o Jack Durham vai ser o titular em 2025. Ao mesmo tempo, ele já sobe meio pressionado, né? O Flávio Briatore, né, que é eu gosto desse cargo do Briatore hoje em dia, né? Consultor especial, né? Como se não fosse ele que mandasse, né? Consultor. Mas enfim, e o Briatore falou, né? Já que não, se o piloto não performar, eu troco. E realmente é algo que o Briatore fez muito na carreira dele, né? Na época da Benetton ali, Schumacher, ele não encontrava um companheiro de equipe digno, né? Do mesmo nível, né? Depois teve a demissão do Jarno Trulli também, que foi muito parecido, inclusive, com a do Ocon, porque o Trulli também já tinha um contrato assinado com a Toyota para 2025, ele manda o Trulli embora, mesmo sem a chance de se despedir da equipe 2004, né? Teve o Nelsinho Piquet também, que foi demitido no meio de temporada, então não é algo que é muito indiferente do modus operandi do Flávio Briatore. Ao mesmo tempo que tem essa pressão em cima do Durham, a gente sabe que um dos preferidinhos do grid aí, que já não é mais tanto também, porque começou a bater muito, é o Franco Colapinto, e que é um cara também que nunca negou, né, que desde, claro, a estreia dele foi sempre aquela coisa, né, nossa, meu Deus, o argentino de volta à Fórmula 1, 9 corridas, vamos tornar essas 9 corridas especiais, etc. E com muita justiça, o Colapinto ele não se contenta com essas 9 corridas, ele quer voltar ao grid, que é um desejo natural, né, então ele já tem ali uma penca de empresários, de agentes, patrocinadores, que vão estar pressionando muito forte para colocar ele de volta, né, eles falam muito em 2026, mas a gente sabe que talvez seja até no meio de 2025. Então, eu já queria te perguntar também, o que você acha que é mais fácil o Colapinto torcer? Se é para o Durham ser um desastre na Alpine, porque a gente sabe que a Alpine teve esse interesse nele, ou então, no caso, para o Sainz ir muito bem na Williams e, quem sabe, utilizar essa cláusula aí para sair, quem sabe, para uma equipe maior? A melhor chance dele é a Alpine. Agora é complicado torcer para surgir uma vaga na Alpine, né? Porque tem tudo para. Eu acho que, na minha visão, é o projeto mais desanimador, né? Com exceção da Audi, mas a Audi a gente releva um pouco, é um projeto novo ainda, né? Nem estreou na Fórmula 1, então não vou falar muito a respeito da expectativa da Audi ou da Cadillac, que seja, mas em termos de projeto, né? Saindo do motor Renault, claro, vai para o motor. Mercedes já tem um planejamento nesse sentido, pelo menos, mas ainda assim é um projeto que não anima absolutamente ninguém. Mas é melhor estar na Alpine do que não estar na Fórmula 1. Então, para o Colapinto, com certeza, a melhor possibilidade, digamos assim, de uma vaga se abrir, com exceção, é claro, né, de todo o caos que pode proporcionar a Red Bull, seria, é claro, na Alpine. Até porque, né, se o Sainz for sair da Williams já para 2026, aí seria, acho que teria que acontecer um conjunto de fatores, teria que abrir uma vaga, né, provavelmente numa Mercedes, né, na vida, né, o Russell não renovando o contrato, e aí eles irem atrás do Carlos Sainz, roubar ele da Williams, aí, né, acho que seria um conjunto de fatores para o Sainz sair imediatamente da Williams, ou em um ano apenas, que eu acho que fica difícil para o Colapinto, digamos assim, torcer. A maior possibilidade, sim, é o Durham não render, é o novato com as menores expectativas, isso sem dúvida nenhuma, para a temporada 2025, e a chance de não dar certo é muito grande, porque, de novo, o projeto da Alpine é bem desanimador, né? Então, acho que até, mesmo tendo Gasly no comando, eu não vejo esse projeto da Alpine indo muito longe, mesmo com o Briatore, que é um cara experiente, mas é capaz de criar também bastante turbulência ali dentro. Eu acho que a chance da Alpine rodar bastante os pilotos nas próximas temporadas é bem grande. E aí que um Colapinto da vida que já mostrou que tem talento, mas precisa ser um pouco mais consistente, precisa bater menos, preservar um pouco mais o carro, deixar o nervosismo um pouco de lado, sentir menos a pressão nos momentos grandes, né? Porque quanto mais pressionado ele ficou por conta das batidas, mais ele bateu. Então, acho que isso é um problema do Colapinto, mas ainda assim mostrou ter bastante velocidade, bastante ritmo e um potencial gigantesco. Esses pilotos que acabam ficando de fora e esperam apenas uma oportunidade, tem que torcer para as oportunidades surgirem nessas equipes, como é a Alpine, que promete ter uma rotação de pilotos bem grande se o Durham não der certo. E, queremos ou não, o Durham é o novato que tem a maior chance, pelo menos de momento, antes da temporada começar, de não dar certo na Fórmula 1. Pois é, e agora a gente tem um novo fator aí, né? Porque sempre a questão, né, do mercado da Fórmula 1 é tipo, não, alguém pode ficar de fora e etc. E às vezes são até pilotos que nem mereciam ficar de fora, né? Acho que talvez o caso mais notável dos últimos anos é o do Esteban Ocon, né? Quando ele ficou 2019 inteiro de fora.
mas que é o fator Cadillac, né? E aí, enfim, o que a gente espera da Cadillac na Fórmula 1, né? Muitos estão se falando já dos pilotos veteranos que ficaram de fora, né? Então já se fala do Valtteri Bottas, o Daniel Ricciardo não se animou muito com a ideia. O Daniel Ricciardo, inclusive, já vai virar podcaster, né? Que é a coisa que todo aposentado está fazendo, é fazer um podcast. Né? Então tem o Sérgio Pérez, tem o Valtteri Bottas, os pilotos novos da Fórmula 2 a gente não sabe ainda se inspiram tanto assim. O que a gente espera da Cadillac para 2026? Eu acho que a situação vai se clarear um pouco em 2025. Esses rumores, principalmente envolvendo Daniel Ricciardo, eu acho que foi uma reunião ali na sede da GM, da Andretti ali, que eles só soltaram alguns nomes, e alguém falou do Ricciardo, mas ninguém levou muito a sério, né? Aquele brainstorming inicial, que você pensa em qualquer coisa, né? O Ricciardo surgiu ali, mas eu duvido que ele seja uma consideração muito séria por parte da Cadillac, né? Porque ele mesmo não quer voltar para a Fórmula 1. Agora, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, eu acho que são nomes que podem ser considerações um pouco mais sérias, pensando nos veteranos. Né, o Bottas, né, nitidamente queria permanecer na Fórmula 1, o Pérez também, né, acabou sendo demitido depois dele mesmo, né, ele poderia ter pedido a conta há bastante tempo, ter se aposentado, foi uma consideração da Red Bull, foi uma consideração do próprio Pérez, ele escolheu seguir, tentar se recuperar, tentar se ressuscitar, digamos assim, na Fórmula 1 e na Red Bull, e não deu certo. E aí, né, uma vez que ele persistiu tanto dessa maneira, aí quando ele acabou sendo inevitavelmente demitido, já não tinha mais vaga nenhuma. Mas talvez se ele fosse demitido ou tivesse não renovado o contrato, enfim, poderia surgir uma oportunidade no grid, uma equipe menor. E ele mesmo parece estar interessado, estava negociando para entrar no Mundial de Endurance, ou entrar no WEC, até surgiram rumores dele disputar algumas corridas pontuais, incluindo Le Mans com a Ferrari, então, né, se manter ativo em 2025 e sim priorizar uma volta à Fórmula 1 em 2026. Óbvio, né, para ele e para o Bottas é uma janela muito curta, né? Se não entrar em 2026, provavelmente não vai entrar mais, porque ele já tem uma idade bastante avançada, né? Então, para eles é agora ou nunca, e a Cadillac pode ser a última esperança deles reviverem essa volta, reviverem essa carreira na Fórmula 1. E também, né, é muito provável que a Cadillac vai atrás de um piloto experiente, né? Essa tem sido a tendência. A Audi vai atrás de um piloto experiente e um novato para o futuro, né? O Hülkenberg, o experiente, e o Gabriel Bortoleto, um novato para o futuro. A Audi provavelmente a Cadillac provavelmente vai fazer a mesma coisa. Obviamente vai querer aquele piloto com uma identificação com a marca ou com os Estados Unidos, né? Por ser uma marca norte-americana, mas também vai em busca de um piloto, pelo menos um experiente e um pouco mais novato para pensar no futuro. E aí vai começar a olhar essas outras possibilidades, pode pensar em um Franco Colapinto, que é um piloto que dá para desenvolver bastante ainda, é bastante inexperiente, tem apenas essas 9 corridas de 2024 na Fórmula 1, dá para olhar para a Fórmula 2, que eu acho que é uma grande incógnita, né? Porque com tantos novatos saindo da Fórmula 2 e indo para a Fórmula 1, a categoria acabou ficando bastante repaginada, digamos assim, para 2025, então tem que ficar de olho também na questão da Fórmula 2, acho, né, que pode buscar talvez na Indy, muito se falou, né, em alguns nomes, como Colton Herta, como alguma possibilidade de ter essa identificação que eu falei com os Estados Unidos, com a marca norte-americana. Então, eu acho que o livro está bastante aberto de opções para a Cadillac, que, de novo, vai explorar esse experiente, vai explorar esse novato e vai tentar buscar uma identificação com os Estados Unidos, com a origem da marca. Então, para isso acontecer, tem muitas possibilidades. Pode buscar esses ex-Fórmula 1, pode buscar alguma coisa na Indy, pode também explorar alguma coisa na Fórmula 2 nas categorias de base. E além, é claro, de ficar de olho no mercado de pilotos, que não deve ter tantas vagas como teve nessa última temporada, mas ainda assim é sempre algo a ser considerado. Então, muitas possibilidades para a Cadillac nesse mercado para 2026. Pois é, a gente já olha um pouco para o futuro, porque, enfim, é uma tendência mesmo, e eu realmente acho que não vamos ter tantas mudanças assim de 25 para 26. Primeiro, é claro, porque eu acho que tem uma questão de manutenção, né, que eu acho que é importante, né, um novo regulamento e tudo mais, então, e sem contar também a questão de mudanças, né, que a gente já teve, né, quando sempre temos um ano assim que ele impacta muito de um para outro, as coisas tendem a ficar normais. Por exemplo, de 2018 para 2019 foi uma loucura, porque era Leclerc na Ferrari, era Ricardo, era Sainz, Norris estreando e tal, era muita coisa. E de 19 para 20, se não me engano, acho que a única troca mais relevante foi a saída do Latifi, né? E, quer dizer, a entrada do Latifi no lugar do Kubica e também o retorno do Ocon, que, enfim, ficou 2019 sentado. Então, a gente sabe que tem muita coisa ainda que deve ser um pouco mais calmo do que foi 2024.
Mas é isso aí, galera. Queria agradecer o Danjo pela participação, agradecer a Carol Virgílio na produção, que vocês comentem aí embaixo aí que mudanças você acha que podemos ter para a Fórmula 1 em 2026. Pedir, é claro, para você deixar o seu like, para a gente sempre alcançar mais gente, seguir produzindo, e também deixa, claro, a sua inscrição. Quem sabe 2025 é o ano que a gente vai bater 300 mil inscritos. Novidades estão vindo por aí. É isso aí, galera. Muito obrigado por mais uma audiência e até a próxima.